Meu, o que tá acontecendo na Rússia? O que esse tal de grupo Wagner que tá com o terror por lá, hein, meu? É uma banda de pagode? E o que isso tem a ver com a guerra na Ucrânia, meu? Me explica, não tô entendendo nada. Claro que eu explico, só deixa o pessoal se inscrever no canal antes, porque aí eles não perdem nenhum vídeo, né? Tá, beleza, já deu, vai, vamos nessa. Me explica então, o que tá rolando lá na Rússia, meu? O que tá rolando? Vamos lá, bom, aconteceu o seguinte, o grupo Wagner, que é uma milícia, fez uma rebelião contra o governo da Rússia, basicamente. E estava atacando o próprio exército russo. Pera, calma aí, como assim uma milícia? O que é isso? O grupo Wagner é como se fosse um exército particular. É um grupo armado que tem treinamento militar, armas e participa de conflitos, faz a segurança em áreas perigosas, esse tipo de coisa. Tem gente que também chama esse tipo de soldado privado de mercenário. O grupo Wagner tem 25 mil soldados, acredita? Atualmente, já teve menos. Tá, e por que esse grupo se rebelou então? Eles ficaram bravos com o Putin? O que foi? Exatamente, o grupo Wagner está participando da guerra na Ucrânia. O líder desse grupo, que se chama Yevgeny Prigozhin, acusou o ministro da Defesa da Rússia de bombardear um acampamento deles. Mas já faz um tempo que o Prigozhin está criticando os militares russos. Aí, depois desse suposto bombardeio, que a gente não sabe se é verdade, ele se revoltou e ordenou que o grupo saísse de onde ele estava, que era perto da fronteira com a Ucrânia, para ir até Moscou, a capital da Rússia. A ideia dele era obrigar os comandantes do exército a saírem dos cargos deles. Você tá maluco, ele desafiou o Putin, então é isso? É louco, meu. Olha, eles não ameaçavam o Putin diretamente. A revolta deles era contra o ministro da Defesa e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Russas. Mas é claro que isso tudo atingiu o Putin indiretamente, que acusou o grupo Wagner de chantagear o governo e tentar dividir a sociedade russa. E o que aconteceu depois disso? Olha, foi meio inesperado. O grupo Wagner anunciou que tinha parado a revolta e não ia mais tentar entrar em Moscou. Ah, então eu nem preciso fazer a próxima pergunta, então, meu. O Putin mandou prender esses Wagner tudo, né, meu? Mandou todo mundo pra Sibéria, não foi isso? Pois é, rapaz, não foi bem o que aconteceu. O Putin deixou que o Prigozhin, o cabeça do grupo Wagner, o líder, se refugiasse em Belarus, que é vizinho. Ele deu essa mesma opção para os integrantes do grupo que quiserem se refugiar por lá, os soldados. Os que não quiserem sair da Rússia podem simplesmente voltar para casa. Tá tudo perdoado. Pera, meu, isso não faz sentido nenhum. Ele simplesmente desencanou, ele deixou os caras se safar assim? Pois é, isso é bem estranho mesmo. Mas fica um pouco menos estranho se você souber que o Prigozhin é bem próximo do Putin. Ele é um ex-presidiário que começou a ficar rico nos anos 90 lá na Rússia, com negócios relacionados à comida, acredite. Como ele se aproximou muito do Putin, ele começou a ganhar contratos enormes do governo russo em várias áreas, não só em alimentação, mas também em construção e depois, mais tarde, ganhou o apoio do Putin para formar essa milícia aí, o grupo Wagner. Mas espera, por que o Putin quis criar uma milícia? Tipo, ele quis ter um exército paralelo na Rússia? Meio perigoso isso aí, não é não? Sim, você tem toda a razão. Mas criar o grupo Wagner tem uma lógica. O Putin queria ter um grupo particular que pudesse agir pela Rússia de maneira não oficial e ajudar o país onde fosse necessário. Desse jeito, o Putin não precisava mandar o exército oficial da Rússia para vários lugares, como por exemplo a Síria. Porque mandar o exército pode significar que você está declarando guerra diretamente. Ué, mas se todo mundo sabia desse tal de Prigozhin, que ele era o líder do grupo e que ele era parça do Putin, então não tinha o que esconder, certo? A questão é que essa relação só ficou clara a partir do ano passado, viu? Pouquíssima gente sabia que o Prigozhin estava por trás desse grupo, do grupo Wagner. E o próprio Prigozhin não era tão conhecido assim. Ah, entendi, mas essa história toda não ficou mal pro Putin, não? O pessoal na Rússia não ficou meio puto da vida, não? É um pouco difícil de saber agora, mas eu estava assistindo uma entrevista lá na CNN Brasil de um especialista em Rússia, que explicou que essa rapidez do Putin em perdoar o pessoal do grupo Wagner mostra que ele tá fraco dentro da Rússia. E por quê? Porque o Prigozhin, que é próximo dele, acabou ficando famoso recentemente na Rússia e poderia pegar mal pro Putin, punir ele de uma maneira muito dura. Então o que o Putin fez? Escolheu uma saída que gerou menos conflito, não teve derramamento de sangue, não enfrentou um grupo Wagner num conflito direto. Por quê? Porque isso poderia ter começado uma guerra civil. E também não puniu os integrantes do grupo para não ficar mal com uma boa parte dos russos e nem com o Prigozhin. E essa história tem a ver com a guerra na Ucrânia, né, meu? O grupo Wagner estava lá perto, não é verdade? Eu vi isso aí na TV. Verdade, essa história tem
tudo a ver com a guerra. O Grupo Wagner estava participando bastante da guerra na Ucrânia e o Prigozhin já tinha reclamado várias vezes do governo russo, dizendo que ele não estava mandando armas e munições suficientes e que as estratégias dos comandantes militares estavam erradas. Isso faz sentido, porque a Rússia achava que a guerra com a Ucrânia seria muito rápida. O plano era invadir o país vizinho, anexar uma parte da Ucrânia e pronto, vitória garantida. Mas a verdade é que já faz mais de um ano que a guerra está rolando. A Ucrânia continua lutando e tem o apoio dos Estados Unidos, da Europa e da OTAN. Katsu, mas essa guerra não vai acabar nunca, meu? Eu tinha ouvido falar que os ucranianos iam pra cima dos russos com tudo, né, meu? Mas é verdade? Vai acontecer isso? Aconteceu? É verdade, a Ucrânia tinha dito que queria fazer uma ofensiva muito forte contra os russos no meio desse ano. A ideia deles era empurrar as tropas russas de volta para a Rússia e recuperar o território que eles perderam durante a guerra até agora. A Ucrânia estava se preparando para fazer isso há vários meses, mas, segundo o que o presidente ucraniano disse, o Zelensky, as coisas estavam indo mais devagar do que eles esperavam. Então, a guerra continua e não tem previsão de que acabe, infelizmente. Caramba, meu, que confusão, hein? E o que você acha que vai ganhar a guerra no fim, então? Me diz. Para variar, não tem muito como saber. Muita gente achava que os russos iriam fazer uma guerra rápida, inclusive os próprios russos, e que a Ucrânia não tinha nenhuma chance. Hoje em dia, a gente sabe que a coisa não é bem assim. Infelizmente, parece que a guerra ainda vai continuar por um certo tempo. A não ser, claro, que aconteça alguma coisa imprevisível na Ucrânia ou na própria Rússia. Como, por exemplo, essa revolta do Grupo Wagner, que podia ter começado uma guerra civil lá dentro. Mas o Me Explica não prevê o futuro, ele só explica o presente. Então, fique ligado na gente.